Você quer entender as novas regras do BPC-Loas, como o critério da renda per capita, a possível acumulação com o benefício previdenciário? Essas pautas e outras são esclarecidas agora pela nossa especialista, a doutora Viviane Berens, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, assistência social. O momento técnico para cuidar das regras de quem mais necessita. Agora é hora da gente falar sobre assistência social, sim, os benefícios para quem mais precisa do auxílio, sim, e com ela, com a nossa especialista estreando aqui na nossa Rádio Bandeirantes, doutora Viviane Berens. Seja muito bem-vinda aqui ao Boca da Rádio Bandeirantes, doutora Viviane, bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia a todos que nos assistem, que alegria estar aqui novamente, né? Quer dizer, aqui na rádio, primeiro dia, né? Mas esse projeto é tão bacana, eu agradeço muito, né, a Rede Bandeirantes e também a você, principalmente, né, Paulo Solano, e aí a toda a equipe da Boca do Trombone, porque realmente a assistência social é uma das partes, né, do tripé da Seguridade Social tão importantes e que, infelizmente, né, às vezes a gente não tem aí espaço para falar sobre assistência social. E eu sou apaixonada por assistência social, então é um grande prazer, é uma grande alegria poder participar aqui do Boca no Trombone falando sobre assistência social. Doutora Viviane Berens, especialista no direito previdenciário, especialista nas demandas da assistência social, proprietária do Berens e o Heinzfeld escritório de advocacia, com sede em Camaquã, filial em Três Coroas, ali na Serra Gaúcha, né? E tem muito conhecimento sobre a matéria. Então, bora lá, vamos usufruir desse conhecimento aí, até porque há pouco tempo atrás, né, doutora Viviane, tivemos uma modificação na legislação, que é importante a gente está atualizando a nossa audiência sobre o que foi alterado. Qual é o critério, doutora Viviane, de renda per capita do BPC-Loas? Teve mudança? Teve alguma alteração? Como é que a gente pode encaminhar essa questão, critério de renda per capita do BPC? Perfeito, Solano. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como que fica o critério da renda per capita, né? O que é, primeiro, esse critério? Eu acho que é importante a gente explicar, né? O que é renda per capita? É renda por cabeça. Então, significa que o legislador, para poder estabelecer, né, que aquela pessoa que está pleiteando o benefício assistencial, ela tenha uma forma, né, a pessoa que está ali, se vai conceder, o servidor, né, do INSS, se vai conceder o benefício ou não, como é que ele vai saber se aquela família realmente é uma família que vive em situação de necessidade, como diz a nossa Constituição Federal, ou em situação de vulnerabilidade social, como diz a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o legislador criou um critério. Esse critério diz que a renda per capita da família, ou seja, somado o número de pessoas que moram na casa, e visto qual é a renda que esta família sobrevive, se dividir pelo número de membros da família, qual que vai ser a renda por cabeça, né, desta família. Então, para o ano de 2025, como nós tivemos um aumento aí do salário mínimo, a renda per capita, um quarto de salário mínimo, equivale a R$ 378. Mas é importante também que se diga, Solano, que a legislação, a Lei Orgânica de Assistência Social, ela definiu também quem é família, né? Quem são os membros que são considerados famílias para este fim? Porque muitas vezes tem casas que tem assim uma parentada, né, morando conjuntamente e não é a renda de todas aquelas pessoas que moram sob o mesmo teto que vão computar aí para fins de renda per capita. Então, para isso, nós temos a Lei Orgânica de Assistência Social, que lá no seu parágrafo 1º definiu que família é aquela composta pelo requerente,
o seu cônjuge ou companheiro, né? Os pais, na ausência de um dos pais, também é computada a renda do padrasto ou da madrasta. Mas atenção, irmãos somente se forem solteiros. Se for um irmão casado, ele não vai entrar, o cálculo, a renda dele, né? A remuneração, enfim, o salário, não vai integrar esta renda. Muito menos o cunhado. Eu estou contando essa história porque eu já tive no escritório, né, a análise de um benefício assistencial que foi indeferido porque na casa era uma pessoa com deficiência que morava com a irmã casada e o cunhado tinha um salário alto. E isso não pode acontecer, né? Por quê? Porque o cunhado não é considerado família para fins de cálculo da renda per capita. Então, respondendo à pergunta, não é, Solano? O valor é ainda 1/4 de salário mínimo. Claro que a gente sabe que o STF já definiu que esse não é um critério absoluto, né? Desde que se demonstre de outras formas a situação de vulnerabilidade social desta família, por exemplo, as pessoas com deficiência que necessitam de medicação, né? Que não é fornecida pelo Estado, a gente sabe aí, temos conhecimento de várias crianças que precisam de medicações especiais, muitas vezes entram judicialmente, não recebem, né? Então, isso deve ser considerado também para que se apure a real situação de vulnerabilidade desta família. Sim. E doutora Viviane, existem rendas que são excluídas na renda per capita familiar do BPC-Loas? Boa pergunta também, Paulo Solano. Muitas pessoas não sabem que algumas rendas, elas não são computáveis e podem ser excluídas, né, do cálculo da renda per capita para se chegar, então, ao valor de até 1/4 salário mínimo ou, né, também a situação de vulnerabilidade social que pode ser apurada. Mas, por exemplo, valores recebidos do Bolsa Família, este é um questionamento que eu tenho frequentemente no escritório. Doutora, o meu Bolsa Família vai impedir o recebimento do meu BPC? Não vai, tá? Lá, a Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 20, parágrafo 4º, diz que essas rendas que são recebidas aí como programas de transferência de renda, não é? Pelo governo, elas não devem integrar a renda per capita para fins de apuração aí do valor, se vai receber ou não o BPC. Também, por exemplo, Paulo Solano, indenizações pessoais, né? Um seguro por acidente de trabalho, né? Ou situações como ocorreram na enchente, que são auxílios eventuais, né? Que são auxílios em função aí de uma tragédia acontecida, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que foi a enchente, mas que são valores que são que não são permanentes, né? São para suprir uma situação específica e que daí o governo, então, traz esses valores para suprir aquela necessidade momentânea, mas que não vão garantir a sobrevivência e a dignidade daquele segurado, daquela pessoa, que necessita do benefício assistencial. Uma outra situação também, que muitas pessoas não sabem, é que bolsas de estágio e de iniciação científica também não podem ser computados para fins de cálculo da renda per capita no BPC. Muito bom. E doutora Viviane, é permitido ter carteira de trabalho assinada enquanto se recebe o BPC-Loas? Suspeito que essa é uma questão que deve chegar corriqueiramente na sua banca. Sem dúvida, Paulo Solano. As pessoas, às vezes, já estão recebendo o benefício assistencial e aí me perguntam se, olha, apareceu uma proposta de trabalho, se eu assinar a carteira, eu perco o meu BPC? Então, é claro que sim, né? A resposta é, de maneira geral, sempre que houver a comprovação de que aquela pessoa pode suprir a própria subsistência, né? Ou ter ela suprida pela sua família, ela não vai poder ter a carteira assinada. Ela vai passar a trabalhar
e ser, portanto, um segurado da Previdência Social e passa a ter, assim, nesta condição, os benefícios previdenciários ao qual fizer jus, né, ao qual preencher os requisitos. Mas, Paulo Solano, uma situação que muitas pessoas não sabem, principalmente as pessoas com deficiência, que são beneficiários do BPC, é que nós tivemos aí a regulamentação do artigo 94 do Estatuto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aguardou anos para ser regulamentado e finalmente foi regulamentado no ano de 2021. E esta legislação, a Lei 14.176 de 2021, ela estabelece que caso alguém esteja recebendo o benefício assistencial, seja portador de deficiência e ingresse no mercado de trabalho, ela possa receber o auxílio inclusão, que é um benefício misto previdenciário assistencial no valor de meio valor do benefício assistencial, portanto 50% do valor do BPC. Isso é muito importante, porque muitas pessoas com deficiência têm essa vontade de ingressar, mas tem aquele receio de trocar o certo pelo duvidoso. Ah, mas e se eu parar de receber o meu benefício assistencial, ingressar no mercado de trabalho e aí eu não for aprovado, por exemplo, é um contrato de experiência, né? Claro. Aí a suspensão do BPC, essa legislação específica que criou o auxílio inclusão, ela suspende o benefício e a pessoa pode ingressar no mercado de trabalho, receber a sua remuneração, desde que ela seja até 2 salários mínimos e mais 50% do valor do benefício assistencial. Outro dia, eu e a doutora Janaína falamos só sobre o auxílio inclusão. É um auxílio bem interessante, mas ele tem muitos detalhamentos. Muito bom, muito bom. Doutora Viviane, a gente está sobre a hora aqui, estamos no finalzinho do nosso tempo, mas eu não posso deixar de fora uma outra questão. E aí peço a sua objetividade nessa. É possível acumular BPC-LOAS com algum benefício previdenciário, doutora? Não, Paulo Solano, nós não podemos acumular o benefício assistencial com nenhum benefício previdenciário. E é importante que se diga, não somente do RGPS, mas também não é possível acumular com benefícios do Exército, RPPS, né? Qualquer outro tipo de valor de benefício previdenciário. Infelizmente, não é possível acumular, não. Muito bom! Didática, clara, precisa, a nossa especialista nas questões de assistência social, a doutora Viviane Behrens. Muito agradecido pela sua participação hoje aqui na Rádio Bandeirantes. E amanhã a dupla, né, a doutora Janaína, vai estar com a gente lá no Boca no Trombone na TV a partir das 8h30. Sim, teremos também a assistência social por lá na Band TV. Doutora Viviane, agradecido e até uma próxima. Gratidão. Tchau a todos. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!